Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano, do canal Bate-Papo na Janela. Vamos iniciar mais um bate-papo aqui, hoje especial, com a presença da nossa colega e amiga Gisele Ferreira. Oi, Gisele, tudo bem? Tudo bem, Cristiane, e você? Um prazer estar aqui participando, viu? Obrigado pelo Prazer é convite. nosso, nós agradecemos de antemão. Queremos dar as boas-vindas também à nossa colega professora Sandra Ambrosio, que estreia hoje no nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, um prazer imenso estar aqui junto com vocês nesse projeto super bacana. E dá um alô também para a Thalita. Oi, Thalita, tudo jóia? Oi, Cristiano. Oi, meninas. Oi, Gisele, Sandra. Boa noite. Boa E noite. é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a Gisele é nossa colega e ela é formada em biblioteconomia pela Escola de Ciência da Informação do UFMG, é formada também em psicologia pela UNA e especialista em estratégia da informação também pela UFMG. E ainda arruma tempo para cursar o curso de letras, né? Então é uma pessoa polivalente essa aí. Ela atua como psicóloga clínica, bibliotecária e orientadora em performance de escrita. Boa, Gisele. Nós estamos vivendo um momento ímpar, né, na história da humanidade, uma pandemia, né? E o isolamento social tem sido uma dessas características dessa pandemia, né? Nós temos o dado aqui de que o isolamento social, que é uma das medidas preventivas, né, consideradas pela OMS, no Brasil nós temos a média de 39% das famílias em isolamento. Minas Gerais tem a média de 37%. As pessoas mais vulneráveis a essa pandemia são os profissionais da saúde, né, e as pessoas com algum antecedente de transtornos psicológicos. Então, a gente queria conversar com você um pouquinho sobre os impactos que o isolamento social traz à vida das pessoas. Então, o que a gente pode falar, principalmente para nós brasileiros, que somos considerados um povo muito afetivo, que gosta do toque, do abraço, né, do aperto de mão? Como que isso tem nos impactado no nosso dia a dia? Como que isso tem afetado a nossa saúde mental? Bom, Cristiano, você tocou nesse ponto de saúde mental e eu queria colocar, antes de mais nada, o conceito de saúde mental pela OMS, para a gente entender os impactos sobre ele, né, desse momento pandêmico que a gente vive. Para a OMS, saúde mental é você ter condições de se recuperar rotineiramente, diariamente, do estresse causado pelo meio, ter condições de contribuir com a comunidade e ainda ser produtivo em quaisquer áreas que você estiver atuando, na família, junto aos amigos, etc. Então, é uma visão de pensar global e agir local. Por isso que a OMS se posiciona dizendo sobre uma das vertentes da saúde mental, o fato de contribuirmos para o bem-estar da comunidade. Bem, eu acho que uma das estratégias possíveis é que nós arrumemos substitutos para essa questão do toque, para essa questão da proximidade, né? E acho que estamos fazendo isso muito bem quando nós nos apossamos aí de recursos, né? Como as lives, como as próprias mídias, né? Ter esse contato, pelo menos visual, ou pessoas que até vão à casa dos familiares, pelo menos na porta, para dar um oi, que não deixam que as datas comemorativas passem em branco. Então, eu acredito que o lugar vazio não exista. O lugar onde o abraço falta, o brasileiro, principalmente por ser considerado versátil, criativo, etc., e ter que ser pelas nossas próprias condições, se coloca de uma forma criativa e versátil, substituindo aquilo que não dá para acontecer. Claro que nenhuma dessas estratégias aí substitutivas vão resolver aquilo que se trata do toque, que se trata do encontro ali, né? Do encontro de tocar as mãos,
né, de olhar nos olhos pessoalmente. Mas são estratégias possíveis, são processos que as pessoas vão encontrando ali formas de conduzir para dar conta desse momento aí de isolamento. Então, o que eu digo é que não há esse espaço vazio. Existem estratégias que nem sempre resolvem, né? Não matam totalmente a saudade e não deixam que a pessoa se sinta tão melhor, mas é uma tentativa ainda de contornar uma situação que o nosso meio, como eu gosto de dizer, o meio infiel, né? Como o meio infiel traz para nós. E nós enfrentamos dessa forma, eu acredito nisso. Ô, Gisele, então, assim, né? De repente, pandemia, em casa, tendo que nos manter isolados, né? De convívios coletivos, etc. E aí, nós nos vemos, eu me vi muito focada em notícia, né? Então, a gente recebe um volume muito grande de notícias, e quer receber essas notícias até para se manter informado. Eu acredito que talvez o volume de notícias e essa necessidade de manter essa informação em dia possa gerar assim, uma ansiedade, um estresse, uma depressão. Isso procede mesmo, assim? Isso pode, de alguma forma, abalar o nosso sistema imunológico? O que você acha? Eu acredito muito nisso, porque a nossa capacidade de retenção e absorção das informações, ela é limitada, ao passo que as informações que nós recebemos são ilimitadas. Então, nós estamos recebendo uma avalanche de informações que, infelizmente, não tem um teor tão positivo e temos muito que lidar com a necessidade, ao mesmo tempo, de ficar sabendo disso, né? As notícias não são tão positivas, mas nós temos obrigatoriedade de saber de uma coisa ou outra. Eu acho que isso pode gerar, sim, uma ansiedade, pode desencadear um processo depressivo, sim, síndromes diversas, né? Então, o que eu sugiro? Eu acho que sempre, não só no período pandêmico, mas em qualquer período da nossa vida, a gente tem que criar ilhas de prazer. O que são essas ilhas de prazer? São elementos que estão juntos com as coisas que não são legais. Para cada coisa que não é legal, eu tenho uma ilha de prazer, ou seja, uma carta na manga positiva que me permite aliviar esse sofrimento, aliviar essa sensação de ansiedade, de falta de controle. E falando em falta de controle, eu acho que é justamente esse sentimento. Informações que não são tão positivas e o descontrole em relação a isso. Nós, seres humanos, chamados, né, neuróticos, ou seja, não somos psicóticos, né, os neuróticos têm muita necessidade de passar um pouco por esse controle, entender que estamos no controle. Tudo que descontrola é um pouco esquecido, é um pouco empurrado para debaixo do tapete, porque é difícil para nós, que estamos com o pé no chão o tempo todo, em contato com a realidade, perceber em algum momento que não controlamos absolutamente nada. E esse momento pandêmico vem mostrar isso. Então, que nós possamos saber sim o que está acontecendo, na medida do possível, na medida do necessário, mas que também a gente ache um tempo para assistir um filme mais edificante, ler um livro interessante, para que a gente possa ali conservar o bom humor, a leveza, né? E diminuir esse sofrimento causado por aquilo que a gente não controla e que no momento, além de ser incontrolável, é ruim. E é importante, né, Gisele, a gente lembrar que cada pessoa é de um jeito, né? Eu sim, sem dúvida. Estava vendo um artigo mostrando que muitas pessoas, o isolamento fez mais bem do que mal. Afastou um pouco do estresse do dia a dia, né, do estresse do trânsito, principalmente nas grandes cidades, né? Então, a gente não tem uma regra única para todos, né? O isolamento afeta. Eu estava até pensando aqui, a gente falando daquela questão do contato, né, do abraço,
pessoas que têm família, que moram com a esposa, o esposo e os filhos. Tem aquelas pessoas que moram sozinhas, que de repente podem ou não se sentir mais solitárias, né? Então isso varia muito, né? É nesse Varia ponto, muito. Pode falar, nesse ponto, Sandra. Gisele, que eu queria tocar, porque Sim. você falou das zonas de prazer, de algumas estratégias, enfim. Só que aí nós já estamos com muitos dias, né? A maratona, já foi possível fazer diversas maratonas de séries, do que você imaginar, né? Que as pessoas, a estratégia fazendo uso da TV. E aí eu fico pensando, e considerando o que o Cristiano falou, algumas pessoas moram sozinhas, né? E aí, estar sozinho nesse momento é sem abraço nenhum, porque quem está com as suas famílias ainda tem o abraço, tem o toque, enfim. Então, nesse momento, surge o sentimento de solidão, muitas vezes de medo também, né? Medo, solidão, medo do desconhecido, que é o que você falou, e a solidão, e acaba sendo esses sentimentos muito recorrentes, assim, na vida, principalmente de quem mora sozinho, né? Para essa pessoa que está sozinha, de alguma forma, essas ilhas de prazer, né, que são os meios tecnológicos, já começam a ficar meio escassos, assim, porque começam a se esgotar. Como lidar com isso? Né? Eu fico pensando que, às vezes, em casa, quando esgota essa coisa, a gente belisca um no outro, dá abraço um no outro, aqueles que estão aqui no mesmo ambiente, né? Como quem vive sozinho poderia lidar com esses sentimentos que acabam sendo recorrentes, uma vez que está muito tempo, né? Já isolado em casa. Pois é. Eu gosto de pensar, essa pergunta sua é muito interessante, eu gosto de pensar assim, a pessoa que já se estabeleceu morando sozinha é uma pessoa que por si só, ou por opção, ou por contingência, já tem uma rotina em que ela tem que desenvolver uma autonomia um pouco mais assertiva para dar conta das questões. Eu acredito nisso, né? No maior ou menor grau, entendendo as diferenças. Acredito que essa questão que você pergunta poderia ser comparada à mesma ideia de como eu dou conta de enfrentar o dia a dia, que às vezes é cansativo. Vamos pensar dessa forma? Talvez a gente ache a resposta, porque não tem a receita de bolo, mas tem comparações possíveis. Se eu estou num dia de trabalho estressante, doida para chegar em casa, e eu enfrento isso de segunda a sexta ou segunda a sábado, eu também tenho que criar estratégias para dar conta daquilo. Por mais que eu ache bom estar com as pessoas e tal, mas que eu não abraço todas elas, mas eu vejo essas pessoas todos os dias, eu acho que dá para a gente fazer um comparativo. Ou seja, sempre se reinventar. Sempre se reinventar. Aí eu busco essa inspiração, de novo, na ideia, né, de conceito de saúde mental da OMS. O primeiro conceito colocado como saúde mental é justamente esse. É você se recuperar cotidianamente do seu ritmo, né? Da sua vida ali. E como que a gente faz isso? Seja no período pandêmico, seja no período, entre aspas, normal. Recriando as suas potencialidades. Aí as pessoas podem lançar a mão de quê? De uma meditação, de uma leitura de livro, de um exercício físico, mesmo que eles sejam repetitivos. Mesmo que a gente já tenha enfrentado um período longo de isolamento e as coisas comecem a se repetir. Por quê? Porque o ser humano se identifica com a repetição. Muita inovação a gente não dá conta de fazer, a gente não tem condições de trafegar por coisas totalmente inéditas. Sempre a gente pega um pouco de uma coisa ali, outra aqui, né, para dar conta de criar uma coisa nova. Então, eu acho que sempre pensar nesse encontro consigo mesmo, através da meditação, através do exercício físico, através de um livro, através de um filme, através de conversas com amigos, pessoas positivas, né?
também você não fazer nada. Ou seja, dentro daquilo que você tem condição de fazer, ou seja, o que está posto? Está posto que eu estou dentro dessa casa e eu só estou convivendo comigo mesmo. Então, dentro desse espaço, o que eu posso fazer? Eu vou fazer coisas que, infelizmente, vão se repetir, mas que, mesmo que se repitam, ainda me dão um gás para sobreviver a essa quarentena, né? A esse isolamento. Então, eu acredito muito em se reinventar, mas também repetir coisas que deram certo, para que cada pessoa, né, possa estabelecer sua própria rotina dentro do que é possível. Fazer o que se gosta. Acho que é a resposta mais, né, óbvia. E o que se pode fazer, né? Você acha que nesse fazer que gosta, você recomenda ou acha que é importante cultivar algum tipo de sentimento específico, assim, para levantar esse astral ou para estabelecer essa rotina, digamos assim? Sim, eu acho que, primeiro, o sentimento de gratidão. Está na hora de olhar para o que ainda temos, para o que ainda somos, para o que ainda temos condição de fazer, tendo em vista pessoas que já não existem mais, famílias que perderam os entes queridos e pessoas que né, não estão conseguindo se reerguer, né, nessa pandemia. Então, sempre olhar para o que temos, ter esse olhar de gratidão. O que eu tenho? O que eu posso fazer com o que ainda me resta? E também um outro sentimento interessante, que eu acho que é muito importante, é a resiliência. É você o tempo todo trabalhar essa ideia de que eu envergo, mas não quebro. Mas não é só pensar nisso de uma forma vazia, é justamente criar objetivos. Pensar no seguinte, você tem a sua raiz, tem os seus pés no chão, e os galhos ali que vão indo para a direita, para a esquerda e para cima, justamente são as possibilidades que você tem. Se não deu para eu lançar a mão daqui, eu vou lançar a mão dali. Então, é perceber quais são as ferramentas, a instrumentalização que você ainda dispõe, mesmo que te pareçam insuficientes, poucas e, né, com pouca força. É pensar, eu dou conta, como que eu posso fazer, como que eu vou me reestabelecer, porque a vida vai continuando, vai empurrando a gente para frente e cabe a nós mesmos descobrirmos essa instrumentalização. Tomara que muitas pessoas tenham descoberto essa instrumentalização antes desse período pandêmico. Por isso que eu não acho que a pandemia é um momento de encontro pessoal consigo mesmo. Não acho. Eu acho que o encontro pessoal é todo dia. É todo dia. Você não deve esperar uma pandemia para se encontrar consigo mesmo. Você vai aproveitar esse tempo para reforçar o que você já havia fazendo. E aproveitar esse tempo para se conhecer melhor, mas tendo em vista um processo já em andamento. Eu acredito muito nisso. Essa questão, né, de nós olharmos para o que temos é tão bonito, né? Assim, diante de inúmeras incertezas, assim, e o que temos e o que nos cerca, né? Pode não ser o que temos no sentido eterno, porque isso não existe, mas é o que nos cerca, o que faz parte da nossa vida, né? Isso é muito bonito. Mas, assim, a gente dá conta de pensar essas coisas, eu acho que minimamente, falar dos medos, falar das inseguranças, identificá-los, né? Mas e as crianças, né? Eu fico pensando nas famílias, né? Que possuem crianças e esse contar, a suspensão das aulas presenciais, por exemplo, onde as crianças estão muito em casa, estão com seus familiares, né? Que por um lado pode ser muito positivo, mas por outro eu fico pensando que de repente aquela criança também absorve esses medos, essas inseguranças dos adultos, né? E não sei se tem condições de instrumentos de lidar com isso, assim. Eu fico pensando como que é possível cuidar da saúde emocional desses serezinhos, assim, dessas crianças, né? Como que isso é possível? Pois é, sim.
Não, é só um detalhe aqui que eu estava lendo também, a Sim. preocupação que se tem em relação ao aumento, né, de índice de violência doméstica contra crianças. Né, o nível de Ah, estresse mais sim. alto, né, aumenta as discussões, aumentam as brigas, né, dentro da família, né, não desconsiderando isso também, né? Ah, com certeza. Eu acredito que crianças saudáveis, em qualquer momento da vida, refletem, né, na verdade, adultos emocionalmente saudáveis também. Né? Eu acho importante. É aquela velha máxima lá do avião, né? Coloque a máscara em você primeiro para depois cuidar da pessoa do lado, para depois colocar a máscara na pessoa do lado. Ou seja, se você adulto não está bem, não está cuidando de você, você não pode transmitir o mínimo que seja de algo relevante e marcante para essa criança. Bem, as crianças não devem ser privadas de saber da realidade. Frustrar é importante, né? Frustrar em que sentido? Saber que somos impedidos por um meio, somos impedidos por várias forças aí que nos mantêm, às vezes, presos e submetidos a várias regras. Não fazemos o que queremos fazer, somente nessa época. Então, eu acho que é sempre demonstrar para essa criança que o que quer que aconteça, esse adulto, pai, mãe ou responsável, está ali com essa criança. O principal, eu estou aqui, qualquer que seja a situação. Então, acho que é o primeiro passo para cuidar da saúde mental dessa criança. Mostrar que, apesar dos pesares, ela dá conta, ela tem alguém, ela tem um ambiente em que ela pode se expressar, ela tem um ambiente onde ela pode ser o que ela der conta de ser, porque nesse momento nós não somos o que queremos, somos o que damos conta de ser, né? E é justamente mostrar que a vida não é planejada. Filho, a vida não é planejada. Nós não vamos fazer sempre o que queremos. Os nãos, os impedimentos. Então, repito, acho que nesse momento não é um momento em que estamos aprendendo tudo. O aprendizado é diário. Então, uma família que cria o seu filho dentro dessas questões, dessa máxima, de que nós não podemos tudo, nós não somos donos, nós não temos o controle integral das coisas, esse período é mais fácil de ser enfrentado, né? Cristiano falou sobre essa questão da violência infantil, justamente são famílias que, independentemente do tanto que se vejam ou não, quando se veem, não existe um contato de qualidade. Porque é possível você ter uma rotina aí de trabalho, que a gente tem, né, uma sociedade aí de pais ativos que trabalham, que precisam trabalhar, e quando se encontram com seus filhos, mesmo que seja por um momento curto, é um momento de qualidade, é um momento de total confiança, criatividade e integralidade, né? Então, essa violência retrata o desajuste do adulto, que muitas vezes quer descarregar nessa criança a sua frustração que ele não aprendeu a lidar. Então, nós só podemos criar pessoas emocionalmente saudáveis se nós estivermos de antemão cuidando da nossa saúde mental, da nossa qualidade de vida, né? No sentido de como eu estou lidando com o ambiente. Uhum. Gisele, fico pensando assim, você nos disse que não há receita, realmente, não há receita. Cada um é uma pessoa diferente da outra. Mas eu acho que o sonho de consumo de todas as pessoas é achar assim, uma receitinha básica, assim, o que você poderia nos dizer, um passo a passo, ou uma receitinha básica em relação a como dividir o dia, né? Pode ser considerando a vida do adulto ou considerando a vida da criança. Fica à vontade para você aí ficar com a palavra para nos responder isso. Mas que passo a passo, não como uma receita de bolo, mas como uma sugestão.
de divisão dessas 24 horas, que às vezes se tornam longas, né, dentro desse nosso contexto atual. Sim. Eu volto, Sandra, naquela palavra substituição que eu usei. E volto também num termo que eu usei, num exemplo, desculpa, que eu usei ontem na live, que fala sobre justamente não esperar que o outro diga para nós, quando a gente sai desse ambiente de trabalho rotineiro, né? De 8 horas aí diárias ou mais, e você chega numa situação em que você controla totalmente o seu tempo, ou a maior parte do tempo, eu acho interessante a gente pensar que, apesar de não existir a receitinha, como você falou, eu acho que o importante para todos é que se organize uma rotina mínima. Todos têm que ter uma rotina mínima. O que é uma rotina mínima? Um horário ok marcado para acordar, um horário ok marcado para se deitar. Até para que a gente entenda que não é o outro que fala para a gente levantar para ir trabalhar. Nós também estamos de comum acordo, né? O outro não está segurando a rodinha da nossa bicicleta o tempo todo. A gente já aprendeu a andar de bicicleta há muito tempo. Todos temos opções. Ah, eu não vou trabalhar hoje. Você tem opção. Vai haver uma consequência, mas você tem opção. Então, primeira coisa, estipular essa rotina mínima. Não esperar que, porque eu estou no trabalho, eu vou ter uma rotina, já que eu não estou, não vou ter. Ok? Vou criar uma rotina de acordar e levantar, e acordar e deitar, né? Outra coisa, dividir os dias da semana naquilo que me torna menos infeliz. Eu acho que primeiro é olhar qual é o sentimento que está predominando em mim durante essa pandemia. É a preguiça? É a tristeza? É o desânimo? É a ansiedade? Então, dentro da minha capacidade, eu vou criar possibilidades aí de entrar com coisas que vão me ajudar a diminuir isso. Seja, por exemplo, primeiro, organização dessa rotina, organização da hora de almoçar, essas coisas mínimas. Organização da hora do lanche, um momento para lazer, seja ele qual for, um momento para se exercitar, que é muito importante, um momento para se conectar consigo mesmo, seja através de uma oração, seja através da meditação, seja através de qualquer coisa, nem que seja anotar alguma coisa referente às suas questões, ao seu sentimento, né? Acho que assistir alguma coisa que seja produtiva, um momento para falar com um amigo, né? Eu acho que todo dia é importante isso. Todo dia eu vou ligar para um amigo. Todo dia eu vou falar um pouco com esse amigo. Todo dia eu vou ter o horário para almoçar. Eu não vou também comer demais todo dia. Eu vou ter uma dieta, ou seja, uma comida balanceada ali. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É você entender o que você gosta e todos os dias colocar essas coisas que eu acho básicas. Integração consigo mesmo, a questão do exercício físico, conversar com um amigo, claro, ficar sabendo sobre as reportagens, eleger um horário do dia para saber sobre as questões do Covid, né? Eu vou assistir só um jornal. Diga. É até interessante isso aí que você está falando, desculpa te interromper, mas não tem problema. É importante, em tempos de fake news, né, a gente procurar os canais sérios, porque se você acumula informações falsas, isso pode ser muito mais prejudicial do que a realidade em si, né? Então é bom tomar cuidado com o que você procura de informação também. O que você procura, o que você dissemina, ter um crivo lógico para não sair acreditando em tudo, né? Uhum. É importante você conversar com as pessoas que você tem confiança, procurar também em mais de um lugar, de uma reportagem, né, de uma mídia, julgando aquela notícia para ver se ela tem aquela verdade toda, ou se ela tem uma verdade parcial, ou se ela é totalmente fake.
né? Eu acho que o principal é, a verdade é difícil muitas vezes, mas então não vamos atrapalhar com fake news. Vamos tentar achar essa verdade, mesmo que seja nua e crua, né? Essa verdade que é importante, né? Porque nós já estamos aí com muitos sentimentos adoecedores e mais notícias talvez que nos coloquem para baixo, né? E não nos permitam sermos pessoas com mais saúde mental. É melhor realmente que ela seja averiguada e descartada naturalmente, né? E também, talvez uma pessoa, assim, eu pensei agora nisso, assim, uma pessoa que se satisfaz com uma informação inverídica, talvez porque aquela informação a satisfaça, né? Aquela informação para ela é o suficiente ou faz parte de um mundo ideal que ela gostaria que fosse, né? Então, talvez assim, se eu nego a realidade, a verdade nua e crua, eu vou buscar aquela informação que conjuga com o meu pensamento que nega essa realidade, né? E aí exatamente. É um problema. Negar, ironizar, ridicularizar, minimizar, porque eu não dou conta de enfrentar. Exatamente. Eu procuro aquilo que me satisfaz, né? Que me atende. Exatamente. Né? Mesmo que aquilo não seja verdade. A despeito, Gisele, das questões negativas, né? Que são óbvias, que a pandemia traz, que o isolamento traz, você acha que algum legado disso tudo pode ficar para nós? Eu acho que sim, acho que são muitas coisas que podem ser aprendidas nessa pandemia. Eu acho que, primeiro, a falta desse abraço, né? Foi a primeira coisa que você falou. A falta desse contato, valorizar esse contato. Estamos usando muito as redes sociais, as mídias, porque são justamente ferramentas de suporte, mas demonstrar cada vez mais que o olho no olho, né, o abraço, o toque, eles são insubstituíveis, né? Eu acho que também, dentro da possibilidade de cada um, também, aproveitar para demonstrar mais o afeto com as pessoas que estão dentro de casa, né? Resgatar esse tempo de convívio, exercitar bons costumes com essas pessoas, né? Eu acho que é uma oportunidade de conhecer mais uns aos outros, né? Entender mais as dificuldades. Por quê? Porque estamos passando mais tempo com as pessoas. Então, esse exercício é diário. Não existe a possibilidade de, estou cansado de você, vou ali para a rua. Não existe. Então, a gente tem cada vez mais que administrar essa dificuldade que aparece. Administrar esses conflitos. E isso nos faz crescer, nos faz sermos melhores, né? É isso. Acho que esses são os principais, os principais legados. E a nossa resiliência, né? Aprender empatia, solidariedade e a gratidão, como você disse. Exatamente, principalmente com os que estão dentro, porque às vezes é muito fácil exercitar com os que estão fora. Eu acho que o sentimento de gratidão que você falou, de a gente focar no que tem, nos leva a enxergar as pessoas que não têm e a gente poder, de alguma maneira, tentar ajudar. Né? Justo, então, essa é a comparação positiva. Isso. Ô, Gisele, queria te agradecer demais. Agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Aqui. Acho que as suas palavras vão ser assim, muito enriquecedoras para as pessoas, para ajudar nesse momento difícil que todos estamos passando. Muito obrigado. Né? Espero contar com você numa próxima vez, para a gente continuar esse bate-papo. Certo? Com certeza. Muito obrigada a vocês pelo convite. E, Cristiana, ela mencionou uma live que foi feita ontem, né? Nós vamos deixar aqui na descrição do canal o perfil da Gisele. Há muito conteúdo interessante, não é? Que nós recomendamos firmemente. Isso. Muito obrigada, Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada. Eu que Obrigado, agradeço, Sandra. gente. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado, Thalita. Obrigada pela oportunidade. Até uma próxima, então. Obrigada. Um abraço para todos. Ok. Obrigada. Tchau, Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.